ministro do Supremo, Flávio Dino, vai analisar a resposta da Câmara para a liberação de emendas parlamentares. Ontem, a Casa enviou um ofício de 32 páginas, reiterando que os recursos seguem a plena legalidade e estão de acordo com orientações do Poder Executivo. O documento foi encaminhado 10 minutos antes do prazo determinado por Flávio Dino para um posicionamento oficial. No ofício, os deputados dizem que 17 líderes partidários assinaram um requerimento para pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais sem votação nas comissões. E que a medida seguiu orientação de órgãos como os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, a Casa Civil e a Advocacia Geral da União. A Câmara afirmou ainda que não vai apresentar recurso contra a decisão de Flávio Dino. Segundo a Casa, a tarefa caberia ao Congresso Nacional, que reúne também o Senado e a AGU. O STF suspendeu o repasse das verbas na última segunda-feira, sob o argumento de que a Câmara não havia fornecido informações de transparência e rastreabilidade. Deputados e senadores do Republicanos, PSOL, União Brasil e Novo alegam lobby e desvio de recursos. Os parlamentares afirmam que comissões foram fechadas pelo presidente da Câmara para não votar todas as emendas. E que cerca de 40% de novas indicações feitas sem consulta foram destinadas para Alagoas, estado de Arthur Lira. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que pediu à Controladoria Geral da União estudos detalhados sobre fraudes no pagamento de emendas. Em meio ao impasse, Lula se encontrou ontem com o favorito para a sucessão de Lira na presidência da Câmara. O encontro foi na Granja do Torto, onde o presidente passa esse fim de ano se recuperando da cirurgia na cabeça. O deputado Hugo Mota, do Republicanos, foi convidado pelo petista para uma conversa informal para que os dois possam iniciar uma aproximação. Também estiveram presentes o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Segundo interlocutores, entre os assuntos gerais, Lula e Hugo Mota falaram sobre a eleição marcada para 3 de fevereiro. Bandeirantes, 7h03. O Supremo Tribunal Federal deve julgar ações sobre bets, marco da internet e trabalho para apps em 2025. De Brasília, informações com o repórter Rafael Procópio. O Supremo Tribunal Federal terá diversas pautas polêmicas para tratar após o recesso do Judiciário em fevereiro de 2025. Uma das primeiras questões pode ser a análise da decisão de Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas parlamentares do tipo comissão no valor de 4 bilhões e 200 milhões de reais. A questão pode ter diferentes destinos, incluindo uma movimentação do próprio Congresso para tentar resolver a situação, quanto ao aprofundamento da investigação já iniciada pela Polícia Federal. De qualquer forma, a decisão de suspender as emendas foi monocrática e o plenário precisa confirmar ou revogar. Mesmo com várias pautas de importância, o exercício de 2025 terá um número menor de processos. Na última sessão de 2024, o ministro Luiz Roberto Barroso comemorou o fato da Suprema Corte ter conseguido reduzir o número de processos que estavam aguardando julgamento. Do total de processos, a maioria, 58%, foi registrada à presidência e 42% aos ministros. A notícia boa é que nós estamos com 20.300 processos em tramitação, uma redução de 15% em relação ao ano anterior e o menor acervo do Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos. Desde 94 nós não temos um acervo tão limitado. Um outro julgamento de bastante interesse da sociedade para 2025 é o que trata da legalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na prática, o que está em jogo é a responsabilização das plataformas pelo conteúdo postado pelos usuários. Esse item esteve na pauta nas últimas sessões deste ano e foi feita a manifestação dos relatores das duas ações que tratam do caso. Ministro Dias Toffoli, que entendeu pela inconstitucionalidade da obrigação de existir uma notificação judicial para as plataformas tirarem conteúdos considerados ofensivos. E também a manifestação do ministro Luiz Fux, que entendeu pela inconstitucionalidade do artigo em questão. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, entendeu o artigo como não totalmente inconstitucional, ou seja, há 3 entendimentos diferentes no julgamento até então. No entanto, o assunto que provavelmente traz mais expectativas é algo que ainda não foi à Suprema Corte: o inquérito sobre a possível trama golpista de 2022. O tema ainda está sob análise da Procuradoria-Geral da República, que, pelas informações de bastidores, deve dar prosseguimento à denúncia da Polícia Federal e enviar as considerações para o julgamento no STF. A Polícia Federal indiciou 37 pessoas por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, por conta de articulações para impedir a posse de Lula após vencer as eleições. Entre os indiciados está o ex-presidente Jair Bolsonaro e boa parte do núcleo de governo do ex-mandatário durante os anos de 2019 e 2022.
Bandeirantes 76.